Quanto menos se falar sobre o mesmo, é melhor, para que a avaliação possa ser bem feita, com calma. E eu diria mais, outro dia ainda apareceu uma resposta minha no jornal, quando perguntaram, já que foi falado em determinado momento, se não me engano pelo deputado João de Deus, problema do Palácio do Buriti. Inquérito é como gestação, e varia de animal para animal. Alguns são mais longos, outros são mais curtos. E se a gente quiser atropelar a gestação, a gente mata o feto. Então, ela é exercida, e aqui na casa existem policiais, tanto militares como civis, que sabem que a avaliação dos problemas é feita em função de uma série de dados que possam existir ou não, e a aceleração, o andar mais rápido ou mais devagar, depende justamente do que se tem de concreto. Com relação à escolha de nomes, eu gostaria de lembrar o que diz a própria Lei Orgânica do Distrito Federal, que a Polícia Civil, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros Militar, são subordinados diretamente ao governador, administrativa e operacionalmente. Isso quem criou não foi o secretário, foi a Câmara Legislativa do Distrito Federal. Se os senhores quiserem mudar, terão condições de fazê-lo. Com relação a desvio de informações, eu volto àquela tema que eu disse. As informações têm que ser fornecidas às autoridades que a legislação prevê que elas devam ser fornecidas. Então, desvio de informação, para mim, é crime, ou não pode acontecer. E se houver alguma coisa, nós gostaríamos de saber para tomar as providências decorrentes. As acusações genéricas, eu as recebo esperando que elas se tornem efetivas, com nomes, locais, horas e dados, para que a gente possa tomar providência. A quem pedir proteção, deputado? A segurança pública tem órgãos, e eu acredito piamente nos meus órgãos, certo? Eu tenho uma excelente polícia civil, eu tenho uma excelente polícia militar, eu tenho um excelente corpo de bombeiros militar, eu tenho um excelente DETRAN. E acredito até que dentro desses contextos possa haver, em determinados momentos, pequenos desvios, que devem ser corrigidos. Para isso existe a legislação. Então, o senhor pode contar, e se for o caso de segurança pessoal de ameaça, existem previsões. Agora, as demais, que sejam de justiça, elas devem ser buscadas junto à justiça. O deputado Tadeu Filipelli fez referência a assaltos de bancos e postos de gasolinas, e esse era um assunto que eu até estava pedindo que alguém falasse sobre o mesmo. Inclusive o problema de Novo Horizonte para assaltantes de fora. E eu vou associar mais um fator, deputado, que eu gostaria de destacar. Até que ponto, quando a imprensa divulga exageradamente as deficiências e as incidências desses assaltos, ela não estimula o aparecimento de pessoas que venham testar, verificar. E com relação a assaltos de banco, a quadrilha que andou fazendo assaltos aqui, uma delas, era de fora e já está presa. Tanto que deixa eu ver que ultimamente houve uma acomodação nesse tipo de ocorrência. Um outro aspecto que é importante nós ressaltarmos na questão de assaltos a bancos e postos de gasolina, e nós temos feito reuniões constantes com o pessoal dessas áreas, é que a segurança privada é competência deles. Nós somos responsáveis pela segurança pública.
E o que ocorre é que, normalmente, nós temos tido conhecimento do assalto depois que ele já se concretizou e que não há mais perigo de acontecer alguma coisa dentro do estabelecimento bancário. E eu diria para os senhores, o ano passado, em determinado momento em que uma servidora de um banco, na W3 Sul, apertou um alarme por engano, em 5 minutos a polícia estava lá. Não havia o bandido, tinha sido um engano, mas mostrou a eficiência e a condição de diminuir esses assaltos se nós tivéssemos o conhecimento com oportunidade. Além disso, a responsabilidade pelo controle da segurança, da segurança privada, da segurança, particularmente ela começou como segurança bancária, mas depois se transformou em segurança privada, é da Polícia Federal. E nós já fizemos 2 documentos, um ao diretor-geral da Polícia Federal, pedindo para que nos autorizasse, na área do Distrito Federal, a cumprir os encargos de vigilância, porque aí nós iríamos, sim, atrás das firmas de vigilância, para ver como elas estão trabalhando nessa vigilância bancária, nessa vigilância privada, para exigir delas um bom trabalho. Não obtivemos resultado. Voltamos este ano e fizemos a solicitação ao secretário executivo do Ministério da Justiça. E na semana passada mesmo ainda pedimos a ele que ainda não havíamos recebido a resposta. Ele havia encaminhado à Polícia Federal e também ainda não havia recebido a resposta. Mas prometeu-nos voltar ao assunto logo que tem essa resposta. Se nós pudermos acompanhar e fazer a fiscalização da vigilância bancária aqui no Distrito Federal, e temos condições para fazer isso, porque temos uma excelente polícia, apesar das dificuldades de falta de pessoal, eu garanto que nós melhoraremos essas condições e não ficaremos apenas com os registros negativos das ocorrências. O problema da instabilidade do cargo, eu volto a dizer, eu tenho 60 anos de idade, eu vou fazer esse ano, 40 de exército. Eu não me preocupo com insinuações, eu continuo contando o que é importante com a aquiescência e com a atenção que o senhor governador tem nos depositado. Ele conhece o nosso trabalho, sabe o que estamos fazendo, sabe o que podemos fazer e o que não podemos fazer, e eu não me preocupo. Até porque eu demorei 40 anos para fazer um currículo. Não vou perder tempo de preencher currículo de ninguém. Com relação ao número de pessoas que trabalham no setor da inteligência, eu não tenho esse dado aqui, deputado, mas o número não é grande. Lá na secretaria, em torno de 56 pessoas, eu tenho a impressão, porque é um serviço de escala. Então, se o senhor fizer uma avaliação da escala, esse número reduz sensivelmente. A Polícia Militar também tem uma segunda seção, e eu não tenho esse dado aqui. Mas, normalmente, esse número não é muito grande em relação aos efetivos existentes. A sugestão da utilização da cavalaria só não melhorou esse ano passado, deputado, porque os nossos recursos, em determinado momento, foram cortados para que pudesse ser feito o pagamento de pessoal. Os senhores acompanharam muito bem o problema não só do Distrito Federal, problema de vários estados, problema da própria área federal, que para fechar o ano de 95 com pagamento de pessoal, teve que tomar uma série de medidas, inclusive jogando o 13º salário para janeiro, férias e alguns direitos, que inclusive geraram uma série de insatisfações. E aquilo cortou uma parte de investimento nosso. E cortou, inclusive, impedindo que nós tivéssemos iniciado a construção de uma outra delegacia, que é a 6ª DP no Paranoá,
que nós já estamos com o projeto de iniciar a licitação agora a curto prazo. Então, os cavalos estavam dentro desse esquema que a Polícia Militar estava prevendo comprar para melhorar esse tipo de policiamento. E nós sabemos que ele é eficiente. Não temos dúvida sobre isso. Acontece que os locais que necessitam de cavalaria cresceram além do que a infraestrutura existente pôde acompanhar. Mas é um dado que não nos esquecemos e agradecemos, inclusive, a sua lembrança. Deputado Renato Rainha, eu diria que a proposta de projeto de lei, o secretário não encaminha diretamente à casa. Ela tem que ser aprovada pelos órgãos do governo. Nós encaminhamos logo depois da aprovação, depois do dia 7 de fevereiro, para o senhor governador, e ela deve estar em avaliação nos órgãos do governo. O problema de ser vantagem de caráter individual e de ter 2 salários, deputado, o senhor me perdoe, eu tenho uma opinião diferente. Até então, nós não tínhamos uma lei que dissesse quanto a Polícia Civil ia ganhar, agora tem. O que está se ajustando é quanto ganhavam os anteriores, antes dessa lei, certo? E quanto realmente vão ganhar os policiais, que é esse que está previsto por essa lei federal do dia 7 de fevereiro. Sim, mas vamos ficar com 2 categorias, mas quem entra na polícia já vai saber que está entrando e quanto vai ganhar. Então ele poderá fazer a opção de nem vir para a polícia, mas não é vir para depois reclamar que está ganhando pouco. A opção tem que ser feita na hora que ele entra, quando ele escolhe a carreira, e não depois querer ganhar o que os antigos já ganhavam. O senhor me perdoa, isso aí nós discordamos. Com relação à carreira de apoio, é uma preocupação nossa. Vossa Excelência sabe que, inclusive, no ano passado, fizemos várias gestões no sentido de acelerar esse processo. Infelizmente, não obtivemos êxito. Vamos continuar buscando uma solução para esse problema. A desconstitucionalização da segurança pública nos preocupa. Mas eu gostaria de lembrar um fato específico para o Distrito Federal, que é o parágrafo 4º do artigo 32, que não está regulamentado. Está lá na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal, um projeto de lei desde 93, e que diz, inclusive, como o Distrito Federal poderá utilizar a área de segurança. Então, eu não vejo, nesse caso do Distrito Federal, uma discordância muito grande, porque esse projeto de lei prevê a Polícia Civil, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, etc. Problema de audiência, deputado, não só o senhor não precisa marcar audiência comigo, é só telefonar, a agenda tendo espaço, os senhores sabem que todos os senhores serão bem recebidos lá na nossa secretaria. Deputado João de Deus, eu não recebo honorários para fazer a defesa de ninguém, nem vou fazê-la aqui. Os problemas que Vossa Excelência possa ter em relação a determinadas pessoas, eu me eximo de fazer algumas considerações. Mas eu gostaria de dizer que todos esses casos citados, houve um trabalho muito bem feito da polícia, seja da Polícia Civil, seja da Polícia Militar, inclusive na Operação Cepargo, eu diria, se nós não tomássemos as providências de impedir a entrada daqueles bandidos aqui no Distrito Federal, nós seríamos omissos e estaríamos sujeitos a ser cobrados por isso. Sentimos muito a morte de uma pessoa que não tinha nada a ver com o problema. Houve uma coincidência enorme naquele fato. O fato está sendo avaliado, está sendo analisado. As perícias estão sendo feitas, são demoradas, certo? Mas, inclusive, eu diria a Vossa Excelência, que tem origem militar, sabe das dificuldades dessas operações, principalmente à noite, em estradas, em locais mal iluminados. Eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para dizer que eu só tenho elogios a fazer ao pessoal da minha área de segurança.
E, mais uma vez, renovo esses elogios. Com relação à reconvocação, não é fato afeito ao secretário. Reconvocar ou não, quem decide é o senhor governador, e o senhor poderá assessorá-lo nesse aspecto. Deputado Odilon Aires, eu diria, com relação ao inquérito policial sobre os estudantes, ele está correndo, e o pessoal vai ser ouvido, sim, na segunda DP, até porque nós começamos tendo que perguntar a eles por que não avisaram a Secretaria de Segurança Pública do movimento que iria ser feito. Porque, na realidade, houve uma conduta de combate, como a gente chama, com o emprego de tropas que não estava previsto para um movimento daquele tipo. E aquilo que eu disse anteriormente, volto a repetir, a nossa função é, ao mesmo tempo, dar direitos a quem vai se manifestar, mas também a quem tem o direito de ir e vir. E um dos documentos, que inclusive está sendo avaliado lá pela DP, a própria UMESB distribuiu aqui, no dia seguinte ao movimento, quando eu participei de uma reunião aqui no auditório. Esse documento, na primeira página, diz, em determinado trecho, os 10 mil estudantes faziam um protesto pacífico e ordeiro, destaco, organizado pela UMESB, UBS e UNE, ocupando apenas 3 faixas do eixo monumental para não atrapalhar o trânsito. Mas, coitados, são tão infelizes que a própria fotografia que eles puseram no verso mostra o contrário. Eu pediria que os senhores analisassem, porque, na realidade, eles ocuparam as faixas de trânsito da esplanada dos ministérios. Isso tudo gerou. E eu deixaria uma pergunta para que todos nós pensássemos em torno do assunto. Se não tivesse havido o incidente, qual teria sido a repercussão daquele movimento? Quem tinha interesse em aparecer na mídia? A polícia? Com relação aos depoimentos distorcidos, eu diria ao deputado que qualquer pessoa que vá depor tem o direito de ser acompanhada de um advogado. Ninguém é obrigado a depor sem ter um representante legal. Então, quem for depor poderá se fazer acompanhado de um delegado. Porque nós queremos justamente esclarecer um problema, é dar solução a um problema, não criar um problema. Agora, se houver responsabilidades, elas terão que ser atendidas. Depois, deputado Adão Xavier, com relação ao posto de Samambaia, eu me sinto feliz hoje aqui, porque no ano de 95 nós pudemos acabar com determinadas coisas que eu ouvia. Que o poder público não tomava providência disto ou daquilo, e o servidor tinha que fazer, ou a comunidade tinha que fazer. A comunidade paga imposto, a comunidade já faz muita coisa, ela tem que ser atendida por nós. A criação de postos é a pior solução para a segurança pública. Ela fixa o homem e não resolve o problema. A comunidade pode e deve colaborar. Eu acho que é tremendamente importante o trabalho de apoio da comunidade. Mas ela tem que primeiro procurar os órgãos responsáveis, que conhecem o sistema, que sabem o que é necessário, para, em concordância com esses órgãos, fazer determinadas coisas, e não simplesmente tomar a iniciativa de construir um posto e depois colocar no colo do comandante da Polícia Militar para que ele ocupe. Me perdoem, eu acho que nós podemos, e eu acho muito importante o apoio da população, mas façamos isso procurando os comandantes locais. Nós temos buscado
que essa ligação com a população seja a mais efetiva, seja a mais permanente, seja a mais eficiente. Continuamos abertos à disposição, não apenas na secretaria, mas se for para tratar de um problema local, de Samambaia, ou do Gama, ou da Ceilândia, ou de São Sebastião, com os próprios elementos da área de segurança que estão nessas áreas. Eu tenho a impressão que, com isso, respondi às perguntas que me foram feitas e ainda me coloco à disposição. Vamos passar a réplica dos senhores deputados, aos que quiserem. Antes, porém, retorna à presidência o deputado José Edmar. A réplica do senhor deputado, com a palavra o deputado Luiz Estevão. Senhor secretário, em primeiro lugar, a primeira resposta sua foi a respeito da questão dos recursos que sobraram referentes à diferença da folha bruta e da folha líquida da área de segurança. O senhor respondeu que essa resposta teria que ser dada pela Secretaria de Fazenda. E eu discordo. Eu acredito que o senhor, como responsável por uma área tão sensível do Distrito Federal, é evidente que o senhor tem que lutar pela sua área. E no lutar pela sua área, o mínimo que pode ser feito é que o senhor exija que os recursos transferidos pela União diretamente para a área de segurança pública do Distrito Federal não possam ter outras destinações. O secretário de Fazenda, Vasni Derrori, disse que esses recursos, ao serem transferidos para o GDF, salvo melhor juízo, só se interpretei mal as palavras dele, eram transferidos com o objetivo de destinação específica na mesma área. Engano do secretário. Como eu já pude demonstrar, em ofício dirigido a mim pelo secretário de Fazenda, o senhor Mário Tinoco, ele diz exatamente o contrário daquilo que foi dito pelo ex-secretário e parlamentar Vasni Derrori. Esses recursos são transferidos para a conta do Distrito Federal. Só nesse mês de março e abril, em 2 meses, esses recursos somaram 50 milhões de reais e são, portanto, desviados da área de segurança pública, sendo aplicado em outras destinações, já que eles integram a receita do Tesouro do Distrito Federal, passam a integrar depois da transferência, podendo ser aplicados em qualquer destinação. O que eu gostaria de dizer, e volto a insistir, é no seguinte: no momento que nós sabemos que nós temos uma das melhores, se não a melhor, polícia militar do Brasil em termos de dedicação e disciplina, uma das melhores, se não a melhor, polícia civil do Brasil em termos de eficiência e disciplina, uma das melhores, se não a melhor, corporação do Corpo de Bombeiro de todo o país, e que, lamentavelmente, muitas vezes a sociedade não reconhece a eficiência dessas corporações, porque nós sabemos com as enormes dificuldades com que elas se defrontam em termos de infraestrutura de trabalho. É surpreendente que nós vejamos aqui que apenas no ano de 1995, 61 milhões de recursos transferidos pela União tiveram destinação diferente, embora fossem especificamente direcionados para a área de segurança pública. Todas as obras que o senhor mencionou aqui, construção de delegacias, de quartéis da Polícia Militar, de um novo pavilhão na Papuda para uma colônia penal agrícola, esses recursos dariam para fazer, segundo o levantamento feito, mais de 4 vezes o total de obras que o senhor pretende fazer. Então, a pergunta que eu volto a fazer é a seguinte: como é que o senhor deixa esses recursos que foram entregues para a sua guarda, já que foram destinados à segurança pública, e o senhor é o secretário de Segurança, como é que o senhor permite que esses recursos sejam desviados para outras finalidades? A outra questão que eu queria colocar: e se o senhor não acha que o senhor tem um papel de defesa desses recursos, já que, como o senhor expôs aqui nas suas, aliás, muito bem fundamentada exposição, o grande problema que o senhor tem é a falta de verba. Então, acho que a responsabilidade sua é de brigar por esse recurso. A segunda coisa é a questão do setor C da Papuda. Ora, o senhor diz que tem que esperar um acordo com a empresa que venceu essa licitação, salvo engano, há 5 ou 6 anos atrás. Se essa licitação está sendo contestada em todas as áreas,
Por que é que o senhor não cancela essa licitação, não faz outra licitação de uma vez, já que provavelmente esses preços estão tremendamente distorcidos em função de todo o tempo decorrido e dos planos econômicos havidos nesse período? Por que o senhor não faz uma comparação do preço dessa licitação com a tabela da Nova Cap e o senhor vai perceber que esses preços hoje são muito maiores e que se o senhor fizer uma nova licitação, o senhor vai ter, com muito menos verba, um volume muito maior de obras. O senhor disse também que está aguardando a aprovação do Orçamento Geral da União. O orçamento já foi aprovado, general. Não foi sancionado. Ah, e é outra coisa. Veja bem, bom, as suas palavras não se referiram à sanção do orçamento. Se referiram, estão aí as notas taquigráficas referentes à aprovação. E o que eu gostaria de saber qual é o valor destinado no Orçamento Geral da União, que já foi aprovado, aguarda apenas a sanção do presidente para virar lei, qual é o valor consignado para a construção das obras da Papuda. Muito bem. A outra questão que eu queria lhe perguntar é sobre a questão da licitação do Corpo de Bombeiros. Eu havia lhe solicitado, embora o senhor tenha dito que a resposta depende da autonomia do Corpo de Bombeiros, já que, efetivamente, Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros têm autonomia, eu gostaria apenas de saber se o senhor pode atender a minha solicitação de me encaminhar cópia da resposta que foi oferecida, ou que deve ter sido oferecida pelo Corpo de Bombeiros, ao questionamento formulado por mim e referendado em decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal. E a outra questão, para finalizar, a questão sobre a ADIM, da situação da função penosa e perigosa que poderiam resultar, e se Deus quiser resultará, no aumento de 1,5 soldo nos proventos dos policiais militares e bombeiros. O senhor disse que não cabe ao Executivo se envolver com ADIMs que refiram-se a leis aprovadas pela Câmara Legislativa. Nós gostaríamos que fosse assim, mas lamentavelmente não é assim. Essa ADIM foi proposta pelos clubes de oficiais da Polícia Militar, mas inúmeras outras ADIMs têm sido propostas pelo Executivo, discutindo a legalidade de leis aprovadas pelo Legislativo. Então eu não vejo por que haveria algum constrangimento de que o Executivo viesse para o nosso lado, no sentido de defender junto ao Supremo Tribunal Federal que fosse revogada, pelo menos no parágrafo 3º do artigo 117, a questão da ADIM, já que os recursos nós já asseguramos na emenda da reforma administrativa. Pela ordem, deputado Wagner de Rola. Eu gostaria de responder ao deputado Luiz Estevam. Deputado, Posso me inscrever? O senhor pode ter o tempo de réplica colocado aqui. O senhor seria o próximo a ser chamado. Tá bom. Assim também digo para o deputado João de Deus. Ou vou dar a palavra ao secretário para que responda obedecendo o mesmo critério estabelecido no primeiro tempo. Com relação aos recursos, deputado, eu diria a Vossa Excelência que os recursos não são repassados para a Secretaria de Segurança Pública. O que nós temos feito é buscar recursos, sim. E nesse aspecto, eu gostaria de dizer a Vossa Excelência que no ano passado, quando da primeira versão do Orçamento Geral da União, nós recebemos uma cópia em que o investimento previsto para a área de segurança pública do Distrito Federal era zero. O deputado Vasninha ainda estava na Secretaria de Fazenda. Conversamos com o deputado, conversamos com o senhor governador e recebemos sinal verde para tentar arrumar recursos para investimento na área de segurança pública. Foi incluída a importância de 16 milhões de reais destinado à área de segurança pública na tramitação no Congresso, quando da relatoria parcial, da relatoria do relator parcial, esse valor caiu para 9 milhões e 900 mil.
mas um trabalho feito permitiu que ele voltasse a 12 milhões e 500. Não conseguimos os 16, conseguimos 12 e 500. Esse recurso, esse ano, o que nós pretendemos, agora a nossa preocupação, é correr atrás da liberação. Porque uma coisa é o orçamento no papel. E se Vossa Excelência pegar o orçamento de 94 e de 95, vai ver, por exemplo, que na parte de capital, em 94 existia uma previsão para a Secretaria de Segurança Pública, que englobava também a Polícia Civil, um valor de R$ 5.374.171. Foram executados desse orçamento 976.294, apenas. Já em 95, de 8.700.000, nós conseguimos executar, na parte de investimento, na parte de capital, quase 3 milhões. Então, porque corremos atrás realmente desse dinheiro. E só não conseguimos mais recursos por causa daquele fato que eu citei, que no final do ano, para ajuste do pagamento de pessoal, tanto o governo federal como o governo do Distrito Federal foi obrigado a cortar investimentos. Isso veio ordem, inclusive, lá de cima. Então, o que nós pretendemos esse ano é correr atrás desses investimentos desde o início, como estamos fazendo. E já conseguimos, inclusive, uma liberação de uma parcela, antes ainda, me desculpe a aprovação, que eu usei no termo anterior, mas a sanção presidencial, que é o que vai caracterizar e permitir a execução do orçamento, já conseguimos cerca de R$ 1.500.000 para investir na área de informática, que era uma licitação que nós tínhamos iniciado em abril do ano passado, tinha sido concluída aqui na área do GDF em novembro do ano passado, e com os cortes dos recursos nós não pudemos concretizá-la naquela ocasião. Eu diria para Vossa Excelência que é uma preocupação do secretário os recursos da área de segurança pública, mas não nos cabe receber esse recurso, nós recebemos apenas os repasses e corremos atrás dele. Com relação ao setor C, eu diria a Vossa Excelência que o problema foi analisado em dois setores. Um é na Justiça do Distrito Federal. Infelizmente, para nós, a solução dada pela Justiça do Distrito Federal não resolveu o problema, porque o inquérito feito e o processamento da Justiça, a conclusão foi por decurso de prazo. Então, não nos caracterizou se havia ou não irregularidades. Estamos dependendo agora de outra tramitação que é junto ao Tribunal de Contas da União. E para isso, além do trabalho que nós temos feito junto ao Tribunal de Contas da União, também temos contado com o apoio do Ministério da Justiça, no sentido de resolver essa situação. E eu diria a Vossa Excelência que sem uma decisão judicial, eu não posso simplesmente desfazer um contrato porque dizem que ele está superfaturado. Em momento algum ainda temos prova de que esse contrato está acima do que deveria ser o normal. E não gostaríamos de colocar a cabeça no pescoço aí para depois sermos cobrados na Justiça pela firma que tem esse contrato assinado. O problema da ADIM nós poderemos analisar depois com Vossa Excelência, com calma, eu me proponho a fazer isso, e a questão do Corpo de Bombeiros, eu volto a insistir, Tribunal de Contas, Corpo Bombeiro, a Secretaria fica fora, nós não entramos. Eu sou responsável, junto com o meu DAG, pelo recurso que nós efetivamente aplicamos. Com a palavra o deputado Wagner de Rola. Senhor presidente, senhores deputados, eu faço essa intervenção não tanto dirigido ao secretário Serra, mas especificamente às colocações feitas pelo líder do PMDB.
Eu gostaria de dizer para os colegas o seguinte: a Constituição garante que todo imposto de renda retido na fonte seja incorporado às receitas dos estados. Este recurso advém de todas as categorias que recebe, sejam pela União, seja pelo Tesouro do Distrito Federal. Então, este é um recurso que todos os estados, todas as unidades da federação têm garantido. Quando a União aprova o orçamento no Congresso e depois sancionado na Presidência da República, ela tem as rubricas aonde define o orçamento. E o que é capital é uma coisa, o que é custeio é outra coisa e o que é de pessoal é outra coisa. Ora, dizer que você pode pegar um recurso de custeio e aplicar em capital é uma questão que eu acho que até é desnecessário fazer maiores ilações sobre isso. Isso é a lei que estabelece do orçamento como deve ser deslocado. Eu lembrei, na minha primeira intervenção, que o governo federal foi condescendente nos repasses de recursos para custeio, para que pudesse provisoriamente sustentar financeiramente o GDF, até que, na prestação de conta, viesse claro o que era custeio e o que é pessoal. Portanto, eu não posso receber um dinheiro para custeio e aplicar em pessoal. Agora, entendo eu que a colocação do deputado Luiz Estevam foi no sentido dos recursos de natureza previdenciária que o governo do Distrito Federal deveria remeter ao governo federal, uma vez que os servidores das 3 folhas de pagamento, saúde, educação e segurança, uma vez aposentados, continuam recebendo pela União. Ora, se esse recurso, uma vez não transferido, incorporado ao Tesouro do Distrito Federal, o governo, este sim, pode aplicar naquilo que lhe convier. Inclusive, seja o destinado à segurança, seja o destinado à educação ou à saúde. Este recurso de natureza previdenciária, uma vez incorporado ao Tesouro do Distrito Federal, ele não tem rubrica de destino. Então, eu não vim aqui fazer uma colocação irresponsável e leviana. Agora, eu quero deixar claro para o deputado Luiz Estevam o seguinte: a União, ela cobra, tão logo seja feito o pagamento aos servidores das 3 áreas e feito o repasse, seja para pessoal e para custeio, a União cobra prestação de conta, isso é mensal. Então, se há dúvida do que eu disse, faça um requerimento, um ofício ao Ministério da Fazenda, a quem executa especificamente o orçamento da União no Ministério da Fazenda, para saber como são feitas as prestações de contas. Porque se você faz a prestação de contas, você tem de ter o aval da própria União para que os futuros repasses sejam feitos. Então, não é uma questão de targiversar sobre a matéria, é uma questão de responsabilidade. E eu não vou aqui confundir para poder passar para a imprensa uma imagem, porque é verdade, o governo do Distrito Federal, podemos concordar ou discordar, lançou mão de recursos do Tesouro para poder garantir recursos para a área da segurança, especificamente no que tange à complementação no pagamento da segurança pública do Distrito Federal, em matéria de salário. Obrigado. Com a palavra, deputado... Senhor presidente, pela ordem. Do deputado João de Deus. Para minha surpresa, a intervenção do nobre deputado Wasni Derrori, ao invés de se dirigir a perguntar ao secretário, se dirigiu a mim. Então, eu gostaria de saber se eu posso fazer algumas colocações sobre aquilo que foi dito pelo senhor Wasni. Claro, perfeitamente. A colocação, a questão de ordem formulada por Vossa Excelência é pertinente, quando, na verdade, deveria ter a réplica do senhor deputado Wasni Derrori ser ao senhor secretário, foi feita... dirigida a Vossa Excelência terá também o tempo necessário para poder explicar, no final das inscrições feitas pelos senhores deputados. Muito obrigado. Deputado Senhor presidente, pela ordem, deputado Wasni Derrori. Senhor presidente, eu peço verificação das notas taquigráficas, porque em momento nenhum referi em termos pejorativos
ao deputado. O regimento é muito claro de que a questão de ordem, de direito de resposta, é dado quando o deputado é ofendido ou agredido nas suas colocações. Eu não fiz isso em momento nenhum. Eu fui feito colocações sobre a minha boca, o que não aconteceu, respondida pelo deputado, que eu tentei corrigir o que foi dito. No meu entendimento, eu já decidi, deliberei. Eu acho que é um ato arbitrário, senhor presidente, da sua O pessoa. senhor tem o direito de achar o que bem entender. Com a palavra, o deputado João de Deus. Senhor secretário, eu quero apenas fazer aqui um esclarecimento sobre a questão da DIN, que talvez o senhor não esteja a par. É o seguinte, depois da promulgação da Constituição de 1988, o cabo e o soldado começou a votar, o cabo e o soldado da Polícia Militar, de todas as polícias do Brasil. E isso, diga-se de passagem, foi uma ideia e até uma imposição do velho caudilho Leonel de Moura Brizola, para que o cabo e o soldado tivesse a cidadania. Como os oficiais da Polícia Militar e alguns do Corpo de Bombeiros não se candidataram e só um praça teve sucesso, na época o Fernando Naves, ele, como foi um dos legisladores na questão da lei orgânica, colocou aqui no artigo 117, parágrafo 3º, que o exercício da função policial civil, policial militar, bombeiro militar, é de natureza penosa e perigosa. Ora, se a função policial e bombeiro não for penosa, não for perigosa, nada mais é perigoso nessa vida. Como naquela época a oficialidade ainda hoje é uma casta e que emberra a questão da segurança pública no Distrito Federal, o Clube dos Oficiais, com a presidência do senhor coronel Mauro Manuel Brambila, entrou com essa ação de inconstitucionalidade e teve sucesso quando foi dado um liminar. Ora, senhor secretário, o que é que isso tem a ver com a segurança pública? Tem muito a ver. Como tem a ver a questão da Academia de Polícia Civil? A Academia de Polícia Civil, ela forma do agente e o escrivão ao delegado. A Academia de Polícia Militar, Academia de Polícia Federal também. E a Academia de Polícia Militar só forma oficiais. E que muitas vezes os jovens oficiais da Polícia Militar, eles se dirigem aos soldados, aos cabos e os sargentos, com medo. Então, por isso que eles se dirigem de uma forma autoritária. Eles não têm o convívio com os companheiros e não sabem o que é vivenciar os momentos febris das ocorrências na rua. Eu posso garantir ao senhor, porque o que a gente vê na Academia de Polícia Militar do Distrito Federal é os cadetes fazendo jarrões, né? Eu posso até dizer, no aniversário da filha do Luiz Estevão, será que teve lá cadetes, Luiz Estevão, para fazer jarrão? Mas tem tido. Agora, ninguém nunca ouviu dizer que um cadete da Polícia Militar do Distrito Federal fizesse um jarrão para o aniversário de 15 anos da filha de um soldado, nem de um cabo. E o senhor, jarrão é onde fica lá os policiais uniformizados, com aquele uniforme que eles falam aí de 1800 e tal e coisa, né? Porque eles vivem de passado. Tem que botar eles no museu lá. Porque isso aí nada contribui para a segurança da sociedade. Então, eu estou editando, vou até adiantar, estou editando um jornalzinho, A Voz dos Praças, porque só assim nós vamos construir uma polícia mais justa e mais igualitária. Se o policial, o agente, o escrivão, o delegado, o soldado, o cabo e o sargento tiver uma qualidade de vida boa, ele vai fazer, com certeza, vai trabalhar em prol da segurança do cidadão, que é o grande objetivo do servidor da segurança. Então, nós estamos editando um jornal questionando a Academia de Polícia Militar do Distrito Federal. Nós queremos que seja trocado o nome da Academia de Polícia Militar do Distrito Federal. Ou se troca para Academia de Oficiais, ou se coloca a formação do soldado ao coronel. Aí sim, ela vai passar a ser Academia de Polícia Militar. Como é feito no bombeiro.
O bombeiro, na academia, forma do soldado ao coronel. Inclusive, nós queremos também tirar dessa casta a questão da qualidade do oficial administrativo. Não faz sentido. Qual é o sentido que tem um oficial administrativo? Que, a ditadura foi que nos impôs essa questão. O sujeito entra na polícia como soldado, chega capitão, mas um capitão que não manda porra nenhuma. Capitão administrativo, que vai cuidar lá da... Agora não, que nós acabamos com o maior antro de corrupção que tinha na Polícia Militar e no Bombeiro. Era o rancho. E diga-se de passagem, em relação àquela denúncia que eu fiz de um assessor de Vossa Excelência, que ele trocava comida por dinheiro, etc, etc. Por surpresa, o Túlio tirou o Major Ribeiro de ser indiciado e indiciou os 2 sargentos que o Major mandava eles fazer. E os sargentos já estiveram no meu gabinete e disseram que vão falar para o procurador que estavam cumprindo ordem, general. Aí eu quero ver qual a atitude, não do secretário, mas do general, que sabe que o militar que não cumpre ordem é punido. E os sargentos estavam cumprindo ordem do comandante, trocando lá comida por dinheiro e por cachaça. Então, senhor secretário, Senhor deputado, eu quero concluir, vou concluir, senhor presidente. Vou concluir. Eu quero concluir dizendo para o senhor o seguinte: o senhor fez aí um elogio aos seus assessores que fazem a segurança pública no Distrito Federal. O senhor tem toda a razão. Mas se não houver aglutinação de todos esses assessores, o senhor não vai desempenhar um bom trabalho frente à Secretaria de Segurança Pública. E, com certeza, o coronel Túlio não se aglutina com o senhor. E pode atrapalhar o seu desempenho na Secretaria de Segurança Pública. Eu quero concluir, senhor, para parabenizar o secretário, onde ele é um defensor da unificação do serviço de comunicação na polícia, no sistema de segurança. Até porque nós temos 4 centrais de operações. Estou concluindo. ECEPOL, ECITEL, SOCB e ECOPOM. Eu acho que se aglutinar tudo isso em defesa do cidadão, a segurança vai começar a ficar melhor no Distrito Federal. Muito obrigado. A palavra, deputado Daniel Marques. Senhor presidente, desta última intervenção minha, eu não vou fazer mais nenhuma pergunta ao secretário, que por parte do secretário eu estou satisfeito. Mas quero mostrar que, de fato, não existe nenhuma sintonia do Buriti com a segurança do Distrito Federal. Nenhuma sintonia. Nós verificamos o seguinte, que o secretário está procurando arranjar recursos, está lutando por recursos para a segurança, quando o governo do Distrito Federal gasta, eu tenho os dados na minha mão, mais de 15 milhões de reais com propaganda, com passagens diárias. Mais do que qualquer orçamento de qualquer uma das polícias, senhor secretário. Que gastou com propaganda e passagem diária. E eu tenho, já nas minhas mãos, documentos que mostram das irregularidades nessa publicidade do GDF. Irregularidades, quer dizer, ele gastou dinheiro de forma irregular para fazer propaganda de um governo que totalmente inerte e deixou de aplicar na segurança pública. Outra coisa, secretário, para mostrar essa falta de sintonia. Vossa Excelência se referiu que a polícia tem que ter mais mobilidade de ação para atender melhor a comunidade. Eu não vou discutir isso, porque o técnico aí no assunto é Vossa Excelência. Mas acontece que aqui em cada quadra do plano piloto, onde mora a elite, tem 2 policiais por quadra. E de uma forma também imobilizada. Ele não tem viatura, não é? Aqui no plano piloto. E é vitrine de propaganda do governo.
da segurança pública. Quando lá nos assentamentos, quando lá nos condomínios, quando lá nas cidades satélites, não é? Se tiver uma viatura ou um policial, ou 2 policiais por bairro, ou por condomínio, ou por uma aglomeração maior de população, é o muito. Portanto, a gente nota, de fato, uma verdadeira sintonia. Nós vimos aqui e assistimos poucos dias nessa maratona do senhor governador de reinaugurar, não é? Essa palavra que ele criou, de reinaugurou um ponto de táxi, senhor secretário, para ser transformado num posto policial que até hoje não tem. Então, ele não está sintonizado com a Secretaria de Segurança, porque ele queria imobilizar os policiais num ponto de táxi. E Vossa Excelência sabe disso. E gastou dinheiro e reinaugurou um ponto de táxi. Então, não tem sintonia entre o governo e eu continuo dizendo, o governo do Distrito Federal não prestigia a sua equipe. Muito obrigado. Com a palavra o deputado Adão Xavier. Senhor secretário, eu gostaria de dizer... Primeiro, o posto policial não foi construído com revelia, como o senhor mencionou. Houve um pedido à administração regional de Samambaia, a administração liberou o terreno, foi liberado o terreno. Então não foi a revelia. Temos documento comprovando isso. Primeiro. Segundo, o comandante da Polícia Militar de Samambaia sabe disso. Inclusive, a companhia está ajudando também lá em algumas coisas, vai ligar a água, vai ligar a luz. Agora, se eu não me engano, uma das propostas do governo democrático e popular em campanha, quer dizer o seguinte, que ia criar a Praça do Cidadão, que seria um posto policial, posto de saúde, etc. É proposta do governo democrático, não é do deputado Vasni? O senhor que é do PT? Porque eu não entendi agora, o secretário falou que é contra a proposta dos postos policiais. Que me desculpa a franqueza, senhor deputado, agora eu que peço desculpa a franqueza, o senhor não está em sintonia com o governo democrático popular. A palavra o deputado Manuel de Andrade. Retorno não para polemizar. Eu queria simplesmente fazer um pequeno adendo e talvez um conserto na expressão ingerência. Eu jamais pediria a qualquer autoridade que se intrometesse indevidamente em ações de outra autoridade. Quando eu procurei a secretaria, foi porque eu entendi que ali seria o repousário das minhas ansiedades. Eu busquei na secretaria justamente o apoio e o encaminhamento para que se fizesse uma investigação profunda para não pairar nenhuma dúvida quanto à minha honra objetiva e também subjetiva. E queria que fosse a coisa bem investigada e que eu pudesse ter em mãos resultados práticos. Infelizmente, agora eu pude observar que bati na porta errada, no que pese a maneira cortês, amiga, como o secretário me acolheu, e tem me acolhido sempre, eu tenho que fazer essa justiça a isso, mas, infelizmente, eu bati na porta errada. É tanto que, um ano após as minhas primeiras investidas, sou pego de surpresa com uma acusação infundada do senhor governador Cristóvão Buarque, ao arrepio do conhecimento da estrutura da Secretaria de Segurança Pública. Evidentemente, se eu não consigo ter essa informação ou esse apoio dentro da estrutura, eu volto a perguntar a quem recorrer, a quem procurar, para me proteger. Eu que sou parlamentar, estou passando uma situação dessa, imagine o homem comum se estiver
à mercê de sofrer um constrangimento, uma perseguição. O que ele conseguirá? Na minha ligeira impressão agora, acolhida, certamente não terá o apoio. Não porque o secretário não queira, tem certeza que tem boa vontade e quer servir. Infelizmente, a Polícia Civil, entre aspas, não a polícia em si, que eu respeito, já disse várias vezes, mas um pequeno segmento, um filamento da Polícia Civil, está usando a estrutura para fazer, talvez, o mal. E quero dizer isso em razão do que aconteceu com a testemunha, secretário, nesse caso da CPI, do senhor Valdec Oliveira. A testemunha foi a um cartório e lá prestou uma escritura pública declaratória de fatos que ele discordava em razão do depoimento do senhor Valdec. Para nossa surpresa, no dia seguinte, ao conhecimento, o senhor Teodoro mandou uma equipe no Gama sem nenhum mandado, já isso eu falei hoje, por sinal, não para o senhor, mas falei antes, sem intimação, e trouxe esse rapaz na marra para a delegacia, para a DTE, para prestar um depoimento e não foi permitido a entrada do advogado, que ficou lá de fora aguardando que ele saísse. Quando ele saiu, para nossa surpresa, isso está nos jornais, nós temos como comprovar isso, o senhor Teodoro levou esse rapaz ao seu gabinete e lá mostrou para ele uma caixa cheia de papéis, fotocópias, e disse para ele, olha, nesse inquérito já se foram 5 cadáveres, 2 dos quais mecânicos, e o rapaz é mecânico. Ao mesmo tempo, perguntou se ele queria segurança. Ele disse que desse jeito não quer segurança. Está lá apavorado, recebendo ligações quase de hora em hora. E aí usou a expressão, eu vou dizer aqui, presidente, depois você pode cortar, não fazer parte da nossa taquigráfica, mas eu preciso dizer. O senhor Teodoro, ao ver que o rapaz não mudaria o seu depoimento, disse, olha, eu tenho que correr atrás de outro, porque senão eu vou me fuder. Usou essa expressão perante a testemunha, o senhor José Elisberto de Souza, e o senhor advogado que estava presente, Eduardo Panzolini, que presenciaram essa situação. Aí eu pergunto, a quem recorrer? Por isso que eu fiz a pergunta ao senhor, estou aqui, voltando, insistindo, porque eu acho que a coisa extrapolou o limite da convivência democrática, o limite da lei em particular, porque eu entendo que a Polícia Civil, e ela faz isso, em sua grande parte, talvez a maioria esmagadora da Polícia Civil não esteja compactuando, não está compactuando disso, e nem o senhor também. Agora, esse fato aconteceu e será provado, se o senhor quiser, uma cariação, eu quero só concluir, presidente, só mais um minuto que eu vou concluir. Uma cariação do advogado com a testemunha, ele fará perante o senhor Teodoro Rodrigues. Com a palavra o deputado Renato Rainha. Senhor presidente, senhor secretário, nobres companheiros da área de segurança, deputados, eu gostaria de fazer uma colocação ao senhor secretário de segurança sobre essa questão aí da verba bruta que é repassada para a área de segurança e depois do que é feito com os descontos tributários. Então, nós apresentamos, senhor secretário, um projeto de lei no ano passado, mais precisamente em maio do ano passado, primeiramente obrigando a Secretaria de Fazenda a repassar imediatamente para a área de segurança, para os órgãos próprios, todo o dinheiro repassado para a área de segurança pela União, sob, inclusive, pena de crime de responsabilidade da pessoa lá na área da Fazenda que retiver esses recursos indevidamente. E depois de uma conversa e de um debate feito junto ao Tribunal de Contas, onde eu estive várias vezes para saber o que era feito com esses recursos que vinham para a área de segurança, mas o que era passado líquido. O bruto entraria aí na questão dos recursos próprios do Distrito Federal, no que se chama vulgarmente de bolo comum, e aí depois a gente perde completamente a possibilidade da fiscalização, porque entra realmente no orçamento geral. Eu apresentei um projeto de lei nesta casa, em fevereiro deste ano, obrigando
o GDF a criar no seu orçamento campos próprios para a área de segurança pública, para a área de saúde e para a área de educação. Então, todo recurso que vier para essas áreas, da área da União, ele vai entrar num campo orçamentário próprio e todo recurso só vai poder ser utilizado de segurança para segurança, o de educação para educação e o de saúde para saúde, para evitar que aqueles descontos que são feitos de forma obrigatória, não entre no bolo comum do GDF, e aí, não estou só falando por esse governo, não, estou falando pelos próximos que virão, inclusive, não sejam desviados do fim a qual ele se destina, qual seja a de melhorar a segurança pública, a saúde pública e a educação do Distrito Federal. Eu gostaria também de dizer a Vossa Excelência, secretário, Vossa Excelência informou que fez um pedido, um trabalho, de se encaminhar um projeto de lei para reestruturar a questão da autonomia da instituição policial civil do Distrito Federal. Eu não sei se Vossa Excelência tem conhecimento, mas eu acredito até que tenha, que esse projeto está na mesma gaveta lá do GDF que está o projeto para dar reenquadramento do salário para os servidores policiais civis, daquela gratificação individual que foi criada. Quer dizer, o Executivo não encaminhou até hoje aqui para a Câmara Legislativa o projeto de lei para reestruturar a questão da autonomia da instituição policial civil do Distrito Federal. Gostaria de solicitar a Vossa Excelência também a abertura imediata de concurso para os preenchimentos do cargo de delegado de polícia e de agente de polícia, que nós temos muitos cargos vagos hoje, e pedir a Vossa Excelência que tão logo seja publicada a homologação do resultado final do concurso de papiloscopista policial, Vossa Excelência solicite a imediata nomeação dos concursandos, 153 cargos hoje, tendo em vista que o senhor Mário Tinoco da Silva, excelentíssimo senhor secretário de Fazenda e Planejamento, já se pronunciou oficialmente ao diretor-geral da Polícia Civil do Distrito Federal, informando que existe verba para a nomeação de todos os papiloscopistas policiais. Gostaria também, senhor secretário, e vou fazer uso amanhã da tribuna para fazer realmente, então farei na segunda-feira uso da tribuna para fazer um apanhado do histórico e das nossas considerações sobre a segurança pública no Distrito Federal e encaminharemos a Vossa Excelência sugestões, porque eu entendo que a oposição ela deve ser feita de forma responsável, com crítica aos erros, e toda vez que a gente não tiver entendimentos iguais, que a gente apresente uma proposta e que eu tenho certeza que Vossa Excelência analisará com bastante respeito e com bastante atenção. Eu gostaria aqui de dizer a Vossa Excelência que eu fiz a colocação da audiência com Vossa Excelência porque há um mês atrás, aproximadamente, nós ficamos bastante angustiados quando soubemos que, para termos audiência, o nosso diretor-geral, o governador, havia dito que nós teríamos que pedir essa audiência para o doutor Juarez, assessor parlamentar da deputada Lúcia Carvalho. E nós não devemos nenhuma obrigação, como representante do povo que somos, de nos curvarmos ao doutor Juarez, assessor da deputada Lúcia Carvalho. Então, isso é lamentável, isso foi uma ordem dada aqui, não só para a área de segurança, mas para todas as secretarias do Distrito Federal. E eu quero parabenizar o meu amigo Vasni Derrori. Estou concluindo, senhor presidente. Deputado, que conclua. Parabenizar o meu amigo Vasni Derrori por estar aqui hoje de forma digna, como sempre faz, representando a sempre omissa bancada do governo nessa casa. Com a palavra. Deixa eu só matar aqui. Deputado Tadeu Filipelli. O deputado Vasni já foi devidamente elogiado e reconhecido seu esforço, que destoa um pouco do resto da bancada. Eu gostaria inicialmente, até inverter a abordagem que gostaria de fazer, secretário, agradecendo a presença do senhor aqui na Câmara, o esforço demonstrado pelo senhor na resposta e no exercício dos equacionamentos do problema de segurança pública com esta casa. Queria também reafirmar aqui umas palavras colocadas pelo deputado Luiz Estevão. Queria endossar as palavras colocadas pelo deputado Luiz Estevão, que a polícia do Distrito Federal, a Polícia Civil, a Polícia Militar e
Corpo de Bombeiros é tido como exemplar em todo o país. Então, reafirmamos aqui o nosso pensamento sobre essas 3 instituições. Voltamos a insistir. E essa preocupação nossa se prende, secretário, principalmente em função do momento que nós vivemos, onde que essa mesma convicção que temos da qualidade da polícia, da história da Polícia do Distrito Federal, hoje estamos preocupados com relação ao uso de parte dessa polícia. E isso é inquestionável. Isso aqui não estamos fazendo pergunta ou fazendo considerações. Não. É questionável que, numa visita que fizemos ao aeroporto, estávamos sendo filmados por um serviço de informação da polícia, do gabinete do Buriti. Não existe justificativa para São Sebastião ficar um ano inteiro sem uma viatura sequer, e uma viatura de chapa fria está seguindo deputados de oposição, inclusive sendo filmados. Isso não existe a menor justificativa, nunca vai poder existir. Não existe também, e não é aí um questionamento, é uma afirmação concreta, clara, segura, com conhecimento de causa e de detalhes, que esse procedimento investigatório, hoje a cargo da DTE, por orientação do próprio doutor Teodoro, que encaminhou para lá, que hoje esse procedimento investigatório está efetivamente usando a máquina da Polícia Civil. Isso prova-se facilmente, não estamos aqui discutindo isso ou tentando abordar o problema. Temos convicção. Então, essa é a grande preocupação nossa. Ressalvamos e reafirmamos a imagem, o respeito, o apreço que nós temos pela instituição da polícia. Porém, temos que denunciar. Estamos preocupados com a utilização do serviço de inteligência da polícia de forma errônea, de forma política, e com parte da Polícia Civil. Isso chega a denegrir a instituição que tanto prezamos, que tanto respeitamos. Gostaria de dizer, com relação à abordagem que o senhor fez, que talvez a imprensa tivesse sua parte de culpa na questão da abordagem dos assaltos. De forma nenhuma, secretário, eu gostaria de insistir o seguinte, porque da mesma forma que seria noticiado o assalto, seria noticiado a pronta resposta. Eu acho que empataria. O que me preocupa realmente são os limites, os horizontes e as portas que a gente estaria abrindo. Com relação ao aspecto da instabilidade no cargo, e volto a insistir que, por favor, o senhor falou mais do ponto de vista pessoal, secretário, eu tenho profundo respeito e admiração pelo senhor. Inúmeras vezes estive em seu gabinete, como o senhor pode testemunhar, e sempre atendido com respeito e com atenção. E reafirmo aqui, não é de forma nenhuma pessoal. Digo o seguinte, para nós, representantes do povo, para nós, sociedade, é extremamente desconfortável viver diante de um questionamento interno, de uma diferença política interna, de uma instabilidade que passa a ser presente no jornal. Isso é desconfortável. Isso, para nós, é ruim. E tenho certeza, tenho convicção de que isso deve refletir, deve incomodar toda a hierarquia da polícia, esse momento vivido. E volto a ressalvar o ponto de vista pessoal, que eu tenho profunda admiração, ao contrário. O que eu digo é o problema interno do governo, um questionamento de hierarquia lá do governo. Né? Com relação aos aspectos dos números de assalto a postos de bancos, eu voltaria a insistir, não precisaria ser agora, secretário, o senhor poderia mandar depois, o número efetivamente hoje de assaltos a banco, a postos de gasolinas e efetivamente os casos esclarecidos. Eu acho que seria profundamente importante, não precisaria responder agora, bastaria enviar posteriormente à Câmara. Eu já estou terminando, senhor presidente. Com relação à utilização da polícia, da cavalaria, eu insistiria que, em alguns casos, as instalações estão prontas. Em 94, quando eu deixei o governo, quando deixei a administração de São Sebastião, entreguei àquela comunidade uma baia para 30 animais rigorosamente pronta. Rigorosamente pronta. Deixei o governo, logo, mês após, ficou pronta, e ainda mais. No último mês, no mês de novembro ou dezembro, no final do governo Roriz, houve inclusive um repasse para a recuperação dos arreios, da equipagem de toda aquela baia. Infelizmente, eu estou terminando, senhor, um minuto, eu já termino a intervenção. Então, senhor secretário, eu insisto nisso, que estão algumas instalações que já estão prontas e onde, novamente, em São Sebastião, que eu estou citando como exemplo, é o local que eu tenho profundo contato, ficou um ano sem a viatura. Outro fato também é o seguinte, gostaria que o senhor respondesse simplesmente sim ou não, por ocasião da exposição do senhor. Como eu devo entender, então, o aspecto de serviço de informação
neste governo. Existem 3, então. Um da Polícia Civil, um da Polícia Militar e um do Gabinete Militar junto ao Palácio do Buriti. Só bastaria sim ou não. Obrigado. Dago, se algum deputado Senhor ainda gostaria. presidente, questão de ordem. Questão de ordem, deputado Renato aí. Senhor presidente, apenas porque me esqueci de fazer uma indagação ao senhor secretário, gostaria de, mesmo intempestivamente, é muito rápido, daqui mesmo. Vossa Excelência poderá fazê-lo as considerações finais como líder de partido dentro de pouco instante, depois da tréplica do senhor secretário. Porque, presidente, é o seguinte, se eu for falar como líder de partido, eu não vou poder ouvir o secretário. É apenas uma indagação rápida. Perguntar a ele se ele tem previsão da nomeação dos 100 agentes de trânsito do DETRAN, a data da nomeação, já que já foi feito o concurso, tem as vagas, segundo informação, nós temos aí a dotação orçamentária já específica. Então, se o secretário tem informação sobre a nomeação desses concursandos de agente de trânsito. Muito obrigado pela paciência de Vossa Excelência. Passo agora a palavra ao senhor secretário de Segurança para que faça a tréplica dos Eu gostaria inicialmente de, deputados. mais uma vez, agradecer essa oportunidade que nos foi oferecida de estar aqui, trabalhando numa área essencialmente técnica, eu diria não política, por isso nós procuramos nos isentar constantemente, porque achamos, inclusive, que o bom trabalho da área de segurança pública, ele beneficia qualquer governo. Seguimos a orientação do senhor governador no sentido de atender às prioridades que são emanadas. E aí gostaríamos de dizer ao deputado Adão Xavier que nós não estamos fora da sintonia, não. É que na Praça do Cidadão, ela prevê a prestação de serviços ao cidadão e não uma prestação de segurança. Ela não prevê militares, policiais militares parados naquele local. Ela prevê, sim, prestação de serviço por parte dos órgãos da segurança. A segurança continua sendo feita dentro da forma que nós havíamos indicado. Agradecer o elogio do deputado João de Deus quando falou o problema das comunicações. Nós achamos que poderemos melhorar muito a segurança do Distrito Federal no momento em que realmente conseguimos unificar. Estamos fazendo um trabalho na Secretaria que não foi iniciado na nossa gestão, apenas estamos continuando, mas julgamos que é muito importante a informatização tanto da Polícia Militar como do Bombeiro, no sentido de se atrelar à Secretaria, de se atrelar à Polícia Civil, que também já tem uma infraestrutura, e ao DETRAN, para melhorar as condições de trabalho. Com relação a policiais para quadras, que foi citado mais uma vez aqui, eu gostaria de dizer que aqui no plano piloto existe um problema ligado ao trânsito. E esses policiais das quadras são policiais do recém-criado destacamento do Batalhão de Trânsito. E, na realidade, para o trânsito, há necessidade da presença desses policiais. Até porque, se nós pegarmos as estatísticas, os senhores vão ver que a parte do trânsito ainda é algo que preocupa muito a segurança pública. Porque, apesar de nós termos tido uma redução nos acidentes com vítimas, nos demais tipos de ocorrência de trânsito, houve um aumento ainda do quantitativo de ocorrências. Esse dado consta do relatório que nós deixamos aqui com o senhor presidente. Com relação às declarações do deputado Manuel de Andrade, nós vamos pedir as notas taquigráficas e, naturalmente, depois voltaremos a conversar com Vossa Excelência sobre o assunto. O projeto de lei do deputado Rainha com relação aos recursos, nós, inclusive, já avaliamos e já fizemos até uma proposta
de modificação que está sendo analisada aí pelos assessores da Câmara Legislativa. Problema de abertura de concurso, nós ainda estamos dependendo de algumas definições ainda em função dos concursos ainda abertos. Estamos querendo também, temos interesse em, o mais rapidamente possível, abrir novos concursos. Não tem